Que a graça e a misericórdia do Senhor mais uma vez se revele para nós nesta celebração. E que essa oferta de culto que vamos iniciar nesse tempo agrade o coração dele. Fique conosco, vamos juntos adorar ao nosso Pai. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você. Coming on the clouds.
temos aqui um excelente exemplo de conexão. Lá atrás, um desafio natural, o próprio rio, e aqui temos a possibilidade de acessar o outro lado, vencendo esta barreira natural através dessa excelente engenharia. Uma ponte rodoviária, uma ponte ferroviária, apoiadas por estas colunas, vencendo a distância e chegando ao outro lado. A obra missionária também é uma obra de conexão. Nós precisamos conectar pessoas a Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero desafiar você, batista no estado de São Paulo, igrejas, pastores, promotores, vamos construir pontes, vamos nós mesmos ser pontes que conectem pessoas a Jesus. E este é o desafio para 2020, na nossa campanha de missões estaduais. Seja uma ponte, conectando pessoas a Jesus. Vamos lá? De outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Você deve saber que na obra missionária nós temos os missionários da linha de frente e também os missionários da retaguarda. E assim como os missionários da retaguarda são os missionários de apoio, esta ponte está sustentada por estas colunas. Pontes ao mar ainda é nada, mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é como... Nós estamos em Barra Bonita, aqui no Rio Tietê, e estamos passando por uma eclusa. Você deve saber que a eclusa serve para nivelar o nível do rio e colocar um pavimento, um nível do rio, de acordo com outro nível do rio. O que nós temos aqui é um processo de adaptação. Desta maneira, a obra missionária também exige muitas vezes desta adaptação. É aquilo que a gente chama de contextualização. Uma adaptação que não fere os princípios bíblicos. E o apóstolo Paulo, ele disse, fiz-me tudo para com todos, com o objetivo de ganhar alguns. E é isso que nós queremos também que aconteça por todo o nosso estado de São Paulo. Será que consigo ao próximo olhar, sem como eu olhar, várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar. Pastor Genilson, meu amigo, a gente está chegando aqui em Ituverava, não é isso? Ituverava, nesse momento. E aí, quantos habitantes aqui nessa cidade? Soradilson, Ituverava tem, salvo engano, 45 para 46 mil habitantes, essa cidade aqui. A informação é que a gente não tem aqui uma igreja batista, né? Então, interessante, é uma cidade de 202 anos de existência e a nossa presença, a nossa marca batista não está em Ituverava. E a fluência em mil línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Estamos aqui na cidade de Ituverava, forte cidade do interior de São Paulo, já na direção do Triângulo Mineiro. Ituverava é uma cidade de 202 anos de existência e é um desafio para nós batistas do estado de São Paulo. Aqui queremos plantar uma igreja e quem sabe a sua igreja, sua liderança, queira fazer uma parceria nessa direção. E aqui colocarmos um casal de missionários, uma unidade familiar e juntos plantarmos aqui mais uma agência do Reino de Deus. Esse é o desafio também para esta nossa campanha. Desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce. Na igreja local nós temos aqueles que sustentam a obra missionária. São pastores que amam missões, são promotores comprometidos, são membros de igreja também que são mobilizados por missões. Vamos juntos nessa campanha de missões estaduais 2020. Vamos ser pontes, conectando pessoas a Jesus. Conto com seu apoio, conto com a sua oração. Deus o abençoe. Pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e
Se a fluência em mil línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Onde o amor alicerce pontes aos outros. O salmista nos ensina que é muito bom louvar ao Senhor, que é muito bom servir ao Senhor. E existe N formas de você fazer isso. E uma das formas que nós fazemos com muita alegria, porque a Bíblia também nos ensina, é participando com os nossos dízimos e ofertas. É importante que você permaneça fiel no seu dízimo e sua oferta, em tudo aquilo que nós como igreja estamos fazendo, realizando. Você vai receber todas as informações para que você continue contribuindo ao longo dessas celebrações que estamos passando, que estamos gravando, mas é importante demais que no seu coração permaneça o gesto de generosidade em servir, em adorar o Senhor com dízimos e ofertas. Faça isso. Não deixe que nada tire esse privilégio que nós temos de participar do reino de Deus. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A quem nos convida ao prova de amor, dos merecimentos do Filho de Deus. E quem nos confia em Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Meus irmãos,
hoje nós celebramos o Dia do Pastor. E é por isso que eu quero falar com vocês a respeito do ministério pastoral. E eu fico muito, mas muito à vontade em falar a respeito desse assunto por causa da cumplicidade do nosso amor enquanto comunidade de fé e do nosso relacionamento pastor e igreja. Primeiro eu quero dizer para vocês que ser pastor da IBL tem sido uma grande alegria para mim. Caminhar com esta igreja tem sido uma grande bênção para minha família. Eu sempre digo que existe o ministério do pastor, mas também existe o ministério pastoral da igreja, através do qual todos cuidam de todos, inclusive do pastor, e fazem isso para a edificação do corpo, para a glória de Deus. Por isso eu quero dividir essa nossa meditação em duas partes. Na primeira, eu quero mostrar a vocês qual é a função do pastor e, portanto, o que vocês podem e devem esperar, até cobrar, do seu pastor. Nossa compreensão a respeito do ministério pastoral deve vir diretamente das Escrituras, como quaisquer outras coisas que dizem respeito à fé e à vida da igreja local. Existem vários textos bíblicos que tratam a respeito disso. Alguns deles fazem uma descrição bem detalhada do ministério pastoral, como se nós estivéssemos olhando para ele através das lentes de um microscópio. Mas eu optei por um texto mais panorâmico, como se estivéssemos olhando o ministério pelas lentes não de um microscópio, mas de um telescópio. O texto escolhido é o de 1 Pedro, capítulo 5, versos 2 a 4, que é extremamente simples e autoexplicativo. Diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos para o rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O apóstolo Pedro está aqui exortando pastores a respeito do seu verdadeiro chamado, do seu chamado bíblico, da vocação que eles receberam da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu quero resumir o ensino desse texto em 3 perguntas e respostas. A primeira pergunta é: o que deve fazer um pastor? Pedro responde, inspirado pelo Espírito Santo: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Ou seja, a tarefa do pastor é cuidar, alimentar, proteger o rebanho de Cristo Jesus. E de que maneira ele deve fazer isso? Eis a segunda pergunta. A resposta de Pedro: não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por dinheiro, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos, exemplo para todo o rebanho. A terceira pergunta: como ou quando um pastor saberá que sua missão, a sua tarefa está cumprida? Pedro responde: até que o Supremo Pastor, Jesus Cristo, volte para o seu rebanho colocado sob o vosso cuidado. Essa é a gloriosa tarefa de um pastor. É isso que Jesus Cristo, é isso que a palavra espera que um pastor realize.
Portanto, o verdadeiro chamado bíblico de um pastor é pastorear as almas do povo de Deus de uma maneira humilde, espontânea, de muito boa vontade e, principalmente, fazer isso em nome do Supremo Pastor e fazer isso até a sua volta. Se os pastores se desviarem dessa função, que é a função básica do ministério, eles precisam ser exortados, eles precisam ser alertados. E eu, meus irmãos, ficarei muito agradecido e entenderei como um sinal de cuidado e de carinho ser lembrado por vocês sempre que isso se tornar necessário. E agora nós entramos na segunda parte da nossa reflexão. Trata-se agora de um pedido que eu faço a vocês, irmãos queridos, ovelhas amadas, membros da Igreja Batista da Lapa. Tenham sempre um olhar paciente, sensível e generoso para com o seu pastor e para com os pastores que compõem ou que virão a compor a nossa equipe ministerial. Porque existe um cansaço que assombra constantemente o ministério pastoral. Todo pastor está o tempo todo sujeito ao esgotamento, está sujeito à exaustão. Esse não é um problema recente. E na maioria das vezes, não é por causa da igreja ou dos problemas que possam haver na vida, no dia a dia de uma igreja local. Trata-se de um fardo, um peso que é inerente, é característico do próprio ministério pastoral. Ele sempre será parte da vida de um pastor. Pastores são e sempre serão muito criticados, mas lembre-se de que nós pastores precisamos mesmo, é do pastoreio da Igreja de Cristo Jesus. E eu quero sugerir a vocês 7 maneiras de como vocês podem abençoar pastoreando o seu pastor, os seus pastores. Primeiro, ajude-os a aceitar as coisas como elas são. Não se trata de aceitar o que é ruim ou de se conformar com a mediocridade, mas de aprender a viver contente em qualquer situação, como as Escrituras nos ensinam, sendo sempre uma pessoa dependente de Cristo, sendo sempre uma pessoa preenchida por Jesus Cristo. Se essa é uma necessidade de todos os crentes, é, sobretudo, uma necessidade de nós, os pastores. Segundo, se preocupe em saber se o seu pastor está atendendo às necessidades da sua própria alma. Diz a palavra de Deus, cuida de ti mesmo. Foi um pastor falando para outro pastor. Meditação na palavra, constante, frequente, regular, intensa, oração, vida em comunhão, obediência, serviço, saúde emocional e aperfeiçoamento intelectual constante, até comer bem e dormir bem, são práticas que devem estar sempre presentes de maneira cuidadosa na vida de cada cristão, especialmente na vida do pastor.
Não é difícil perceber essas coisas ao ver o seu pastor expondo as Escrituras, pregando. Você é capaz de perceber se ele tem intimidade com a sua Bíblia. Ao ouvir o seu pastor orar, você pode perceber se ele tem uma vida de oração saudável, se a oração dele expressa intimidade com Deus. As coisas que ele diz quando está conversando informalmente revelam de maneira direta ou indireta qual é o estado da sua alma, qual é a condição emocional. Atente-se a isso e ajude-nos nesse sentido. Terceiro, observe se continuamos nos encantando com o sagrado, com o mistério. Nós vivemos 24 horas por dia lidando com as coisas de Deus, lidando com a Bíblia, com a oração, com a igreja, com as atividades da igreja. E como qualquer outra pessoa, os pastores são talvez até mais suscetíveis à apatia espiritual e também podem cair num profissionalismo, numa maneira mecânica de desenvolver o seu ministério. Só quem convive com ele é bom para perceber os sinais da sua temperatura espiritual. Seja um observador. Se perceber que os demais pastores estamos esfriando, nos alerte em relação a isso, nos ajude em relação a isso. Quarto, ajude-nos quando você notar que estamos vivendo num ritmo pouco sustentável. A falta ou o excesso de disciplina é o que normalmente faz com que o pastor seja o pior inimigo dele mesmo. 5. Lembre-nos da importância da pessoalidade. Pelo fato de o ministério pastoral não ter muitos resultados mensuráveis, nem formas de mensurá-lo, nós temos a tendência de idolatrar coisas e números, quantidade ou tamanho de construção, número de membros da igreja, quantidade de eventos realizados e agora, para acrescentar, até a quantidade de visualizações e de curtidas nas redes sociais da igreja. Ajude-nos a manter a pessoalidade, a sermos sempre pessoais, humanos, no jeito de ser, nos relacionamentos, no trato, na prática, no exercício do nosso trabalho. 6. Ajude-nos a lidar com as comparações. Todas as pessoas, sem dúvida, precisam de referenciais, bons referenciais. Isso não é diferente com relação aos pastores. Mas se perdermos a consciência da nossa identidade individual, do chamado individual de Deus para cada um de nós, da nossa personalidade única, da identidade, da personalidade única da igreja local, a comparação pode nos adoecer e adoecer a toda a igreja. Precisamos estar atentos. E eu diria que, talvez mais do que qualquer outra época, nós, os pastores, estamos sujeitos a ser comparados e a nos compararmos. 7. Ajude-nos a manter presente o senso de grandeza do nosso chamado. A vocação pastoral não é uma escolha.
é uma convocação. Atender ao chamado de Jesus é uma das maiores alegrias que nós podemos experimentar na vida e na caminhada com Deus. Mas o ministério, normalmente, ele tem um ônus para a saúde, um ônus para a família, um ônus para a condição financeira e, por vezes, esse ônus pode se tornar desanimador. Por isso, nunca nos deixem esquecer que ser pastor é um imenso privilégio. É a tarefa mais árdua, mas também mais nobre que existe na face da terra. Eu louvo a Deus por sua graça. Louvo a Jesus Cristo pelo seu sacrifício na cruz a nosso favor e ao Espírito Santo pelo constante revestimento da presença e do amor divino. Eu agradeço de todo o meu coração a Deus pela alegria da salvação, da família, da igreja e do ministério pastoral. Eu peço a vocês que sempre se lembrem de nós pastores em suas orações, porque um pastor adoecido é pior do que uma goteira na cabeça, uma goteira constante. E por outro lado, um pastor saudável e contente é uma bênção para todos. Todos ganham com isso, ele ganha, sua família ganha, a igreja local ganha, o reino ganha. Portanto, a nossa saúde é importante para a saúde da igreja, para o ambiente da vida da comunidade de fé, para todos nós. Não deixem de orar por nós, não deixem de nos ajudar a cumprir com essa tarefa tão desafiadora e também tão maravilhosa que nos foi dada. Deus abençoe vocês e a todos os meus colegas que estão acompanhando aqui, a todos os nossos pastores, membros da igreja, colaboradores, um feliz dia do pastor para vocês. Vivemos um tempo de crise de identidade espiritual. Pessoas não conseguem definir o seu papel ou sua própria personalidade. Mas quando pensamos na pessoa do pastor, precisa ser muito claro o seu papel no corpo de Cristo. Jesus nos dá o padrão para reconhecê-los e honrá-los. O termo pastor significa aquele que cuida de um rebanho. Na Idade Média, os líderes espirituais eram chamados de cura d'alma, ou apelidados simplesmente de cura, pelo papel que exerciam ao cuidar de vidas. Em João 10, Jesus nos dá algumas atribuições que podemos citar. A primeira delas é conduzir as ovelhas. Como líder espiritual, o pastor é um condutor para suas ovelhas. A imagem aqui é do pastor atrás do rebanho, tocando-os para fora do curral. Este é o momento em que o pastor aponta a direção para o povo. A visão vem de céus. O pastor recebe esta direção espiritual e, como homem de Deus, orienta por onde seguir. Os nossos pastores sabem conduzir bem as suas ovelhas. A segunda atribuição é ir adiante das ovelhas. Em outro momento, o pastor passa adiante das ovelhas para que elas possam vê-lo e seguir na direção certa por onde for. Como líder, o pastor é o exemplo a ser seguido na igreja. Se o pastor é um homem de oração, a igreja ora. Se a igreja vê o pastor cuidando de vidas, o povo também cuida. A igreja é o espelho de seu pastor e segue seu exemplo. O que o pastor faz vale mais do que suas palavras no púlpito. Os nossos pastores sabem dar a direção para onde devemos seguir.
terceira característica é dedicar sua vida pelas ovelhas. A vida de um pastor, ela é dedicada às suas ovelhas. Somente Jesus deu sua vida para a nossa salvação e ninguém mais pode fazer isso. Mas este é um exemplo de entrega que deve ser seguido pelos líderes espirituais. Por isso, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, do versículo 1 até o 4, ele alerta os pastores que apacentam a si mesmos. Quando se entrega ao ministério, o pastor deixa tudo em prol de ganhar vidas para Deus. Os nossos pastores dedicam as suas vidas pelas nossas. Conhecer as ovelhas pelo nome. Para ser pastor, é preciso conhecer as ovelhas. Um líder que não conhece os seus companheiros não participa da vida deles, não tem cuidado com a vida deles, pode ser um gerente e não um pastor. A relação do pastor com a ovelha é como se fosse parte da família. Muitas tarefas administrativas afastam o pastor da sua verdadeira função e ele não consegue ter tempo para conhecer melhor suas ovelhas. Os nossos pastores nos conhecem muito bem. Não fazer distinção de pessoas. O pastor deve atender toda a comunidade, além das que estão na igreja, que são outras ovelhas, que não são ovelhas deste aprisco, e trabalhar pela unidade do povo para que sejam um rebanho e um pastor. Para isso, o pastor não pode fazer distinção de pessoas dentro ou fora da igreja. Para o pastor, todos são ovelhas ou almas a serem ganhas para o Senhor. Se o pastor se limitar a atender apenas um grupo, perde a oportunidade de conquistar muitas vidas. Os nossos pastores não fazem distinção de pessoas ou ovelhas. Quando o pastor exerce seu ministério seguindo alguns desses exemplos de Jesus, mesmo que seja muito difícil, tudo o que fizer é aprovado por Deus. Então, Jesus se torna o real e supremo pastor e bispo de vossas almas. Parabéns! Continuem sendo pastores de acordo com o exemplo de Jesus. Servir ao Senhor, servindo o seu rebanho, é um imenso privilégio que nos foi concedido. Um chamado todo especial, eu diria para vocês, o chamado mais importante da terra é cuidar da Igreja de Cristo, a organização, o organismo mais importante da terra. Por isso, eu louvo a Deus pelo privilégio e tenho certeza que eu estou falando também em nome de cada um dos meus amigos, dos meus colegas de ministério aqui. Louvamos a Deus pelo privilégio de servi-lo, louvamos a Deus pelo privilégio de servir uma parte tão bonita e tão substancial do seu rebanho, que é a Igreja Batista da Lapa, e agradecemos de todo o coração o carinho dos irmãos. Como é leve caminhar com vocês, como é leve pastorear vocês. É um privilégio que o Senhor nos deu, que nós realizamos com muita alegria, com muita gratidão e todos os dias reconhecendo isso como, de fato, uma dádiva, um presente. Igreja Batista da Lapa, você é um presente do Senhor para a minha vida, para a minha família, para a vida de cada um dos meus colegas aqui. Deus abençoe ricamente
cada um de vocês, meus queridos irmãos, meus amados irmãos. E eu desejo de todo o coração que a nossa caminhada seja longa e próspera, mas uma prosperidade segundo o nosso Deus, segundo o coração dele. Deus abençoe vocês, eu agradeço a todos vocês. Eu tenho tido o imenso privilégio de servir esta igreja como seu pastor titular e tenho contado com o apoio, com o carinho desses queridos colegas. Maestro Cunha Júnior, nosso pastor de adoração, e também os nossos pastores colaboradores, querido Moisés Albuquerque, querido Danilo Barbosa e querido Milton Monte. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E agora nós vamos orar. E não poderíamos ter feito diferente senão convidar para fazer essa oração nossa amada irmã Maria Amabile. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para agradecer a Deus por esses irmãos que nos ajudam tanto. Nosso pastor titular, pastor Pércio, pastor Cunha da música, que a gente já vem querendo conquistá-lo há muitos anos, mas graças a Deus, Deus ouviu as nossas orações. Pastor Nilton de Missões Nacionais, pastor Danilo, que eu conheci há muito tempo atrás, pastor Moisés, estou conhecendo agora, é muito bom conhecê-lo, pastor, que o irmão seja uma bênção aqui na nossa igreja. Sabe que a nossa igreja tem um coração desse tamanho e ela abraça todo mundo. Pena que agora nós não podemos abraçar, mas é uma igreja muito carinhosa e a gente agradece muito a Deus por sermos assim. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque temos esses irmãos que nos apacentam, Senhor, que nos guiam, que nos orientam, Senhor. Como é bom saber que tem alguém cuidando de nós, Senhor. E nós sabemos que eles têm esse cuidado muito especial, porque nós sentimos isso, Senhor. Por isso nós pedimos as tuas bênçãos sobre cada um deles, Senhor. Abençoa-os, Senhor. Faça com que nada os deixe, que eles continuem fazendo essa obra tão maravilhosa que é apacentar as ovelhas, Senhor. Como as ovelhas, como nós ficamos tão alegres, felizes, como nós, quando temos um pastor que cuida de nós, que zela por nós, que fala de Ti para nós, Senhor. Isso faz muito bem para cada um de nós, cada membro dessa igreja, Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos, abençoe o Senhor grandemente para que eles sejam uma bênção, ou continue sendo uma bênção para todos aqueles para aqueles que eles pastoreiam. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Embora as portas estejam fechadas, a igreja continua cumprindo a sua missão de adorar a Deus, viver a comunhão de amor em Cristo e testemunhar o Evangelho. E é por isso que nós queremos agradecer você por sua audiência, por nos permitir entrar na sua casa, por adorar a Deus com a gente. E eu quero te convidar para fazermos a mesma coisa às 18 horas ainda hoje. Deus abençoe sua vida, até logo mais. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você.